Então, pessoal, vamos ver agora as recomendações para o traçado em planta. A primeira recomendação que a gente tem aqui é que raios longos e tangentes curtas. Por exemplo, aqui, lá no o manual do DNR, né, está mostrando aqui as situações. Aqui a gente tem tangentes longas e curvas de raio pequeno. Então aqui a gente vê uma poligonal que ela precisa ser assim para poder passar pelo relevo, né? A gente tem aqui um morro, outro morro, aqui um rio, então ela tem que fazer isso. Como que ela vai fazer esse traçado? A gente precisa, entre esses duas interseções aqui da poligonal, a gente tem que fazer uma curva aqui no meio. Então essa curva, ela não pode ser assim, pequenininha e a tangente grande. Então a gente sai igual uma pista de Fórmula 1, né? A gente sai numa reta e de repente faz uma curva com raio pequeno e sai para uma outra reta grande. Então, e essa reta a gente chama de tangente, né? Então o correto é desenhar isso daqui dessa forma que a gente faça uma curva longa, uma tangente pequena entre as duas curvas, outra curva longa, né? De uma forma que o traçado fique mais suave. Tangentes longas devem ser evitadas, exceto em condições topográficas especiais, onde se harmonizem com a paisagem, ou em travessias urbanas onde a ordem dominante seja retilínea. Então aqui está mostrando o traçado natural, que seria o correto, né? Então a gente tem aqui uma rodovia secundária passando aqui, outra aqui, ferrovia passando aqui nessa direção, o rio passando aqui, e então a rodovia vai ter que desenhar esse traçado natural, né? Aqui a gente tem a rodovia principal, fazendo a ligação aqui dentro da cidade, e ela passando aqui em volta, né? Então com a tangente longa e o raio menor, né? É uma situação onde você, né, tem uma exceção, né? Não podendo fazer uma coisa desse tipo, né, que, né, não está harmonizando aí com a paisagem aí, né, com a paisagem, né? Então, a extensão em tangente não deve ser maior do que 3 km. Então, é uma recomendação, não quer dizer que não se possa fazer isso, mas recomenda-se que a tangente tenha até 3 km de extensão. Depois a gente tem uma pequena curva para um lado ou para o outro, né, para poder fazer o traçado. Então, não deve essa tangente ser maior do que 2,5 vezes o comprimento médio das curvas adjacentes. Então, entre duas curvas eu tenho uma tangente. Essa tangente tem que ter um comprimento, no máximo, 2,5 vezes o comprimento de uma dessas curvas, né? O comprimento médio dessas curvas. E também não deve ser maior que a distância percorrida por um veículo na velocidade diretriz durante o tempo de 1,5 minuto. Então a gente vai calcular, vamos lá, velocidade é igual a distância sobre o tempo, né? Então a distância, que é o comprimento da tangente, vai ser igual ao tempo, que é 1,5 minuto, vezes a velocidade. Então a gente vai calcular em cima disso. E aí a velocidade vai ser a velocidade diretriz da pista. Os traçados devem ser tão direcionais e adaptados à topografia quanto possível, devendo os ângulos de deflexão estarem situados entre 10 e 35 graus. O que são os ângulos de deflexão? Vou voltar aqui nesse desenho. Aqui a gente tem dois pontos aqui de deflexão, que a gente chama, né? Então aqui a gente vai estar mudando o traçado, vai ter que fazer uma curva aqui no meio. Mas a gente está mudando, essa interseção aqui está fazendo o quê? Uma mudança de direção. A gente está mudando dessa direção aqui para essa, e depois dessa para essa. Então essa mudança de direção, que a gente chama de ângulo de deflexão, ela tem que estar entre 10 e 35 graus. Então esse ângulo I aqui, ó, tem que estar entre 10 e 35 graus. Bom, nos casos onde a gente tem esse ângulo menor do que 5 graus, a gente deve efetuar uma concordância de tal forma que o comprimento da curva em metros seja maior do que essa conta aqui. Essa conta vai ser 30 metros vezes 10 menos o valor do ângulo em graus, né? Então se for 4 graus aqui, então vai ser 10 menos 4, vai dar 6 vezes 30, 3 vezes 180 metros, né? 3 vezes 6, não, 3 vezes 6, 18, né? Isso mesmo, 180 metros. Então a gente vai calcular esse desenvolvimento D em função disso, se a gente tiver esse valor aqui. Agora, se as deflexões, esse valor aqui, for menor do que 15 minutos ou 0,25 graus, então a gente dispensa a concordância horizontal, porque ela é tão pequena
que a gente vai fazer a concordância horizontal ali no olho, né, como se fosse uma tangente. A gente não faz o desenho da curva horizontal. Bom, vamos lá. Nas extremidades de tangentes longas, não devem ser projetadas curvas de raio pequeno, né? Deve-se evitar o uso de curvas com raios muito grandes, maiores do que 5.000 metros, por exemplo, devido à dificuldade que representam para o seu percurso pelos motoristas. Então, nem fazer uma tangente muito longa com um raio pequeno, né, com uma curva muito fechada, nem fazer uma curva muito aberta demais, porque tem dificuldade, né, para os motoristas estarem trafegando. Raios de curvas consecutivas não devem sofrer grandes variações, devendo a passagem de zonas de raios grandes para zonas de raios pequenos ser feita de forma gradativa. Então aqui a gente está mostrando uma passagem de raios grandes para raios pequenos, para um raio mínimo aqui, de forma gradativa. Então a gente tem um raio maior e vai diminuindo até chegar aqui com um menor raio, né? Então é assim que deve ser. Aqui é a situação que não deve ocorrer. Então a gente tem raios grandes e de repente um raio pequeno. Você está dirigindo na rodovia, tranquilo, de repente uma curva muito fechada, né? Você não está acostumado com essa curvatura. Então o ideal é fazer dessa maneira. A relação entre raios de curvas consecutivas, ela deve ser estabelecida de acordo com o gráfico aqui que o DNR no manual de 1989 fornece. Vou dar o exemplo aqui, né? Se a gente tiver um raio aqui da primeira curva com 300 metros, então a segunda curva ela vai ter que estar com um raio variando no mínimo aqui de 200 ao máximo aqui de 500. Então a gente vai estar com essa variação aqui, sendo que 200 e 500 a gente está com uma sucessão aceitável. Maior do que 500 ou menor do que 200, a sucessão deve ser evitada. E se a gente conseguir colocar aqui na zona 2 ou na zona 1, né, com o raio mais próximo de 300, a gente vai estar passando aí para uma sucessão boa ou uma sucessão desejável, né? A melhor situação seria bem aqui no meio, tendo um outro raio aqui da segunda curva de 300 metros, né? Mas claro que isso daí não é sempre possível. Bom, duas curvas horizontais de sentidos opostos devem ser concordadas preferencialmente com tangente mínima necessária. Duas curvas horizontais de mesmo sentido não devem ser concordadas com tangente intermediária curta. A concordância pode ser feita por uma curva composta, uma curva e depois outra, ou com uma tangente intermediária. E vamos lá, vamos para ver como que a gente faz. Então, quando a gente tem curva composta, aqui a gente tem relação entre o raio maior e o raio menor, devem ter algumas limitações. É claro que aqui ele pede para a gente ter preferencialmente uma tangente. Se a gente não tiver, né, aqui está falando, né, preferencialmente uma tangente entre curvas com sentidos opostos. E se for no mesmo sentido, não precisaria, né? Então, preferencialmente. Mas se a gente não tiver a tangente, de qualquer forma, a gente tem que seguir essa relação aqui. O raio 2, que é esse aqui, sendo menor do que 100 metros, então o raio 1, esse aqui, tem que ser 1,3 vezes maior do que o raio 2. Né? Tem que ser o valor do raio 2 mais 30%. Quando o raio 2 estiver entre 100 e 500 metros, então o raio 1 é 1,5 vezes maior que o raio 2. Quando o raio 2 estiver entre 500 e 1.000 metros, então o raio 1 vai ser 1,7 vezes o valor do raio 2. E quando o raio 2 for maior do que 1.000 metros, então o raio 1 vai ter que ser o dobro do raio 2. Então a gente tem que seguir essa relação aqui para poder fazer uma concordância com curva composta, sem tangente no meio. Agora, quando a gente vai colocar uma tangente intermediária, aí a gente tem que ter uma tangente mínima, né? Então ela deve ser superior à distância percorrida por um veículo na velocidade diretriz durante 15 segundos. Então, o comprimento vai ser tempo vezes velocidade. Meu tempo é 15 segundos. Aqui eu estou colocando a velocidade em km por hora, então divido por 3,6 para ter o valor em metros por segundo, que multiplicado por 15 vai me dar o valor em metros, né? Então, já pegando 15 dividido por 3,6, a gente encontra o valor aproximado aqui de 4. Então, a gente tem aqui que o comprimento L entre essas duas curvas tem que ser maior do que 4 vezes a velocidade diretriz da pista.